Olá, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo é sobre um projeto que eu estou fazendo e que a ideia desse projeto é partindo do princípio, né, que existe um mundo espiritual e que é possível estabelecer conexões com entidades desse mundo, espíritos. É, eu pensei em fazer algum dispositivo que permitisse ajudar a pessoas comprovar e validar essa possível comunicação. Então, assim, um pouquinho do background, né? Por exemplo, no Brasil, é comum pessoas acreditarem nessa existência do mundo espiritual e que existe essa comunicação. No Brasil, a gente tem um percentual grande de pessoas que participa de religiões de matriz africana, né? Tipo candomblé, ubanda, quimbanda, que já tem essa ideia de os pais santos que recebem espírito, os espíritos que orixás, tem um monte de casos onde a pessoa sabe que tem um espírito ali se comunicando. A própria Igreja Católica tem alguns que eles chamam do exorcismo, né, que uma pessoa foi tomada por um demônio, que não deixa de ser um espírito, e naquele momento o corpo está sendo ocupado por um outro ser. E existe o exorcismo justamente para que os padres possam lá e ajudar essa pessoa a se livrar dessa digamos assim, posse, né, indesejada. Então, eu participo, eu sou espírita, participo no centro espírita, e para mim é uma realidade. Eu cresci numa casa, meu pai era espírita, minha mãe era católica, eu estudei em escola de padre, o colégio arquidiocesano, e eu custei acreditar no espiritismo. Eu era aquela criança, aquele adolescente rebelde, que não acreditava em religião e não acreditava da forma como a religião era apresentada. Principalmente a questão dos dogmas, quando é assim porque é, e aí eu tentava achar respostas, ninguém me dava as respostas, então eu fui um pouco cabeça dura e, por exemplo, eu ia para aula de religião para discutir com o padre. Eu estudava a Bíblia, estudava religiões, inclusive outras religiões, para poder ter argumento para discutir. Em parte porque eu era um pé no saco mesmo, outra parte é porque eu tinha curiosidade e queria entender. E acabou que lá para os meus 18, 19 anos, eu tive experiências e contato com o espiritismo e eu consegui ter contato com pessoas com a mente aberta que conseguiram sentar. Senta aqui, filhinha, deixa eu lhe explicar. E bateu papo comigo, validou as minhas perguntas, as minhas dúvidas, e de uma forma bem, digamos assim, acadêmica, conseguiu me mostrar um caminho. E para mim aquilo me ajudou muito, abriu muito meus olhos. Então eu queria dizer assim, que eu virei espírita não porque eu tinha uma tendência já de acreditar. Eu acabei sendo provado em diversas situações, às vezes até eu acreditava, depois desacreditava, e vinha uma outra experiência que me fazia abrir os olhos e eu fui forçado a aceitar. Realmente existe um mundo espiritual e de fato existe uma comunicação com seres inteligentes desse mundo. E aí, recentemente, quer dizer, recentemente não, tem 16 anos eu saí do Brasil, fui para o Canadá, hoje moro nos Estados Unidos, e eu noto que na América do Norte as pessoas são muito pragmáticas. Eu não diria céticas, mas é assim, quando você fala de alguma coisa, eles perguntam, sim, você pode mostrar, eu posso ver? Porque é tipo São Tomé, para eu acreditar, né, é um país, digamos assim, onde as pessoas são muito acostumadas com ter dados para comprovar as coisas, né, ter comprovações para tudo. Eles querem saber se o que está ali é verdade ou não. Até mesmo que a gente sabe que assim, a religião dá muito margem para o imaginário e muita gente na história já manipulou a religião. Então, a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve. Então, é por isso que é importante a gente conseguir desenvolver métodos que possam ser repetidos por pessoas diferentes, e inclusive, até mais importante, por pessoas que não acreditam. Então, um dos objetivos desse projeto é justamente isso: colocar lá um produto com a descrição que pessoas no mundo todo podem tentar replicar. Para muitas, eu acredito que não vai funcionar, mas para algumas vão. Tá? Porque a gente sabe, até no meio espírita e no meio de qualquer religião, que nem todo mundo consegue fazer essa comunicação. Né? A gente, no Brasil, por exemplo, teve grandes expoentes do espiritismo,
Chico Xavier, Divaldo, né, que ah, escreveram 500 livros, 300 livros. Então, assim, no Brasil, inclusive, teve um caso que o depoimento de Chico foi usado no tribunal para absolver uma pessoa, porque ele deu detalhes do que aconteceu. Né? Então, assim, eu não preciso, digamos assim, falar de uma pessoa como Chico, porque se até hoje as pessoas não têm a noção da grandeza do que Chico foi, não sou eu que vou convencer. Mas eu aconselho a todo mundo a tentar dar uma pesquisada. Para quem não é espírita e, e quer ter um aprofundamento, tem um filme interessante chamado Kardec, tem no Netflix, e ele conta de uma forma bem fidedigna, pelo menos assim, porque eu aprendi, porque eu estudei, o filme bate com quase tudo que a gente viu, né? No Brasil tem candomblé, ubanda, quimbanda, que facilita os brasileiros entenderem. Então, essas religiões de matriz africana já têm essa ideia clara de que existe a comunicação. Nem todo mundo consegue fazer, mas é possível. Tá? E o espiritismo também. Então, eu sou praticante do espiritismo, é o que eu acredito, mas eu acredito que toda religião tem o potencial de lhe mostrar o caminho de ser uma pessoa melhor, entendeu? Então, aqui eu não estou dizendo que a religião A tem isso, tem aquilo, não está fora do meu, digamos assim, capacidade de avaliar isso. A minha intenção com esse projeto é permitir que qualquer pessoa possa construir um equipamento de baixo custo e verificar se isso é possível, tá? Eu não vou trazer vídeos provando, demonstrando, porque essa não é a minha intenção. Porque eu sei que seja lá o que eu colocar num vídeo, pode ser contestado. Então a ideia é que as pessoas, por si só, tenham essa oportunidade de validar. Um conselho que eu vou dar, que eu tenho a obrigação de dar, como pessoa responsável, como espírita responsável, é que esse tipo de comunicação pode ser muito perigosa. Se você fizer despreparado, se você fizer com interesse, digamos assim, de brincadeira. Então, o que eu apelo para vocês é que quem for replicar, deixa bem claro, faça uma oração, procure ajuda. É importante você ter um auxílio de quem já está acostumado a fazer isso, centro espírita, terreiros, pessoas que têm esse tipo. Provavelmente muitos vão lhe dizer não faça, e você não está errado em seguir a ideia, mas o que eu queria é que você fizesse justamente com um cunho explorativo ou investigativo. Seta o aparelho e vê se o aparelho vai funcionar. Uma vez funcionando, você pode guardar, resistir à experiência e acabou. Por quê? Falar com espíritos é bem semelhante a falar com seres humanos. A gente, às vezes, tem coisa até que é mais difícil, porque você não sabe a real intenção de quem está falando com você. Então, só para dar uma ideia, é como se você tivesse pego o telefone e ligado aleatoriamente por um número qualquer. Então, esse número pode cair na casa de alguém extremamente benevolente, essa uma pessoa muito boa, que vai lhe ajudar, vai lhe ouvir, vai perder tempo, vai lhe ajudar. Perder tempo não, usar o tempo para lhe ajudar. Pode cair na casa de um criminoso, pode cair na casa de um psicopata, pode cair na casa de alguém que seja um brincalhão. Não quer o seu mal, mas quer se divertir. Então, seja lá qual for a mensagem que você receber, não leve a ferro e fogo e não ache que o que está vindo ali é a verdade absoluta. Se vier uma ameaça, se vier uma brincadeira, ou até uma previsão do que vai acontecer, não leva muito a sério. O que eu quero que você leve a sério é o seguinte, olha, existiu a comunicação e para mim isso já é um fato que pode mudar a minha visão do mundo. E aí o que eu peço, se você conseguiu confirmar isso, procura pessoas, grupos, religiões que já têm esse intuito. Procura um centro espírita, procura um terreiro, procura essas religiões que já têm isso. Porque eu acho que muda muito a nossa visão do mundo quando a gente entende que o mundo é muito além do que a gente consegue imaginar e muito além do mundo material. Que essa convicção me mudou muito e as pessoas que eu conheço que têm essa convicção também. Então, assim, é o cuidado que eu tenho que fazer de dar esse recado para que isso seja feito como um experimento, não como uma brincadeira. Existem já no mercado produtos, eu não vou nem dizer nome nem nada para ninguém ir atrás, que você é visto como um jogo, como uma brincadeira. E algumas pessoas dizem que é verdade. Algumas pessoas tiveram um problema na vida, porque quando você começa a comunicação, às vezes você abre uma porta para um espírito ou entidade começar
a lhe seguir. Tem uma palavra para isso no Espiritismo, lhe obsidiar. Então, por favor, tenha bastante cuidado quando for fazer. Não use por brincadeira e quando for usar, faça uma oração, tenha pensamentos bons. E na comunicação, valide as mensagens. Seja lá qual for a mensagem, você tem que validar com o seu crivo de valores morais. Tranquilo? Então vamos descrever aqui como é, só para você ter ideia. Então, primeiro, como todo equipamento moderno, vai ter a parte do mecânica e vai ter a parte eletrônica. A parte mecânica, eu tenho um aqui que eu montei, é justamente isso. É uma madeira, pernas, eu botei 3 pernas porque... deixa eu só apertar isso aqui. Porque fica mais fácil nivelar. Tá? Aqui tem um rolamento. Nesse rolamento passa uma hastezinha metálica. Na ponta dessa haste metálica tem um ímã. Tá vendo essa coisinha? Deixa eu virar assim. É um ímã. Que esse ímã vai ter um aparelho eletrônico que vai conseguir identificar a rotação. Aqui em cima tem uma palhetazinha que eu coloquei simplesmente com uma fita isolante. E a ideia é que é o seguinte, que isso seja fácil de ser girado. Então, por exemplo, você vê que eu dei só uma giradinha, esse rolamento permite que isso aqui... Por quê? Porque eu quero que esse movimento seja o mais sutil ou mais suave possível. Porque eu não quero que, se isso aqui fosse uma coisa muito pesada, iria dificultar, porque ia ser gasto muita energia para movimentar. Então é algo que, por exemplo, um assopro, opa, opa, um assopro pode mexer. Então é um dos motivos que eu não vou fazer vídeo mostrando ele funcionando. Por quê? Eu podia simplesmente amarrar umas cordinhas aqui, ficar manipulando, poderia usar jatos de ar para, de certa forma, manipular. E eu sei que o que eu tentar demonstrar vai ser, digamos assim, facilmente contestado. A ideia é que as pessoas, no geral, consigam repetir e por si só achar as suas respostas. Um aviso: é esperado que um percentual maior de pessoas faça o experimento e ele não funcione. Um percentual menor, eu diria que em torno de 5 a 2%, vai conseguir fazer ou tirar realmente o funcionamento desse equipamento. Então já vou avisar para depois não dizer, me enrolou, eu investi, não sei o quê. Assim, eu tentei escolher coisas que são de baixo custo. Aqui eu depois vou fazer um vídeo em inglês, que na verdade o intuito é difundir mais nos Estados Unidos e no Canadá, porque no Brasil, digamos assim, o espiritismo, o candomblé já estão avançando bem, já estão construindo uma boa... Muitas pessoas estão tendo a oportunidade de verificar essa existência do mundo espiritual. Então, isso veio uma motivação mais, o que é que eu posso fazer para ajudar em países onde as pessoas são muito pragmáticas. Né? Se você conversar com um canadense, com um americano, falar sobre espiritismo, chamar para um centro, vai dizer, sim, mas me prove aí, me mostra aí funcionando. E eu tenho que explicar, eu digo, olha, não é bem assim, a espiritualidade não vai agir para lhe convencer. É algo que leva tempo, você tem que se preparar, realmente, se você for pensar bem, o espiritismo tem coisa que é estranho, é assustador para quem não está preparado, né? Por exemplo, tem gente que vê espírito. Para a maioria das pessoas, as coisas mais assustadoras do mundo é a assombração, é ver o espírito. Então, assim, imagina, inclusive, eu conheço espíritas médios que veem espírito e têm medo até hoje, porque você não se acostuma, é algo realmente, né? Muito sobrenatural. Mas vamos lá, focando aqui no experimento. Então, essa é a parte mecânica, só isso mesmo, algo extremamente simples que qualquer pessoa com um pouquinho de habilidade faz. Eu não sou bom de handicraft e consegui fazer. E agora tem a parte eletrônica. Então a parte eletrônica é isso aqui. Para quem era. Não é algo assim trivial que qualquer pessoa vai fazer, mas se você tiver um amigo da área de informática, ele consegue fazer para você. Tá? Todo centro espírita, todo lugar vai ter alguém que vai poder fazer. Então é um cabo USB para conectar no computador. Aqui é um negocinho que a gente chama de uma breadboard, para quem trabalha com eletrônica. O nome veio lá de quando usava, o cara pegava um pão e botava uns alfinetezinhos para espetar componente eletrônico para ele poder soldar. E essa breadboard facilita que a gente pode colocar os componentes eletrônicos aqui e conectar ele com esses fios. Eu vou depois fazer outros vídeos mostrando como construir para aquelas pessoas que queiram consigam replicar.
tá? Até mesmo porque esse é o objetivo. Não acredita em nada que eu ou qualquer pessoa falar cegamente. Se possível, tente verificar vocês. Então aqui tem outro componente eletrônico, que é um microcontrolador, chamado Arduino Nano, tá? E tem essa outra placazinha aqui, chamada AS5600. O que é que essa placa faz? Ela tem um componente eletrônico aqui, que é aquele ímã, que é como se fosse um discozinho. Se rodar aqui em cima, ela consegue captar e mandar impulsos eletrônicos para esse Arduino. O Arduino vai processar esses impulsos, calcular o ângulo e mandar para o computador. Então, na verdade, a combinação desses dois, o mecânico e o elétrico, é como se eu estivesse fazendo um novo tipo de equipamento. Um mouse, um teclado, mas um equipamento que vai capturar o círculo. Então eu já fiz um programa, o programa está aqui, ó, se você for na documentação, tá? Os programas que eu fiz estão aqui. Ó. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. Tem o host, o firmware, que esse aqui são os programas que a gente coloca nesse componente. Eu vou depois mostrar, você tem que usar um programa específico, é como se eu estivesse fazendo o download para colocar nesse programa. Imagine esse microcontrolador como sendo um computadorzinho bem simples para fazer coisinhas pequenas. Você não consegue rodar o Windows, rodar com um negócio de $3, né? Mas você consegue rodar programinha bem simples. E esse programinha está aqui, já está pronto. Tá? Aqui é o código fonte dele, é um programa em C, a gente compila e bota aqui dentro. Tá? Então não tem segredo, é coisa bem simples e comum. Qualquer pessoa da área de informática é capaz de seguir isso aqui. E aí, o seguinte, deixa eu só parar de dar uma pausa aqui ligeirinho, enquanto eu estou com a tela cheia aqui. A documentação está em inglês. Se a gente clicar aqui, a gente vai para a parte em português. Então, observe que é uma documentação bem extensa. Tem um monte de gráfico, tem lista de compras na Amazon. Lógico, tá os links que compram aqui nos Estados Unidos, mas precisa ver qual é o produto e tentar comprar no Brasil. Tá? O desenho dos equipamentos, então eu vou depois mostrar como é que conecta tudo direitinho. Então esse aqui é o Arduino Nano e essa aqui é aquela placa AS5600. Tá? Aí tem aqui explicando como conectar, como usar, como validar. Tá? E aqui embaixo tem um screenshot do programa, que a gente vai ver uma demonstração dele já já. Tá? Esse programa, inclusive, foi uma mudança radical do primeira versão, que eu tentei fazer de uma forma que ficou assim, mais ou menos, mas não estava do jeito que eu queria. E assim eu achei que ficou melhor e eu vou tentar demonstrar o porquê. Tranquilo? Aí vamos lá, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou mexer nessa câmera, para ela ficar aqui para baixo, e eu vou dar um zoom, para ver se fica melhor de mostrar as coisas. Estou aqui configurando o OBS Studio, só para vocês verem o que estou fazendo, para colocar um zoom, e eu acho que aqui tá bom. Então, beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou conectar esse aparelhozinho aqui no meu computador. Vou botar aqui na porta USB. Observe que acendeu a luzinha dele lá. E deixa eu ver, tá vendo esse quadradinho preto aqui? Eu vou colocar esse equipamento de forma que esse imãzinho aqui, esse imãzinho aqui, fica ali em cima. Porque aí quando eu girar esse imã, aquele equipamento vai poder mandar para o computador o ângulo que aquele imã está girando. Aí eu vou fazer o que agora? Eu já preparei um programa, que é um programa em Python, chamado Capture, que eu vou rodar. Pum. Esse programa vai estar rodando aqui. Deixa eu mover ele para o lado de cá para mostrar. 2. Outra coisa que eu vou fazer também é... Não, acho que o tamanho aqui já está bom o suficiente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou mexer mais para cá e para o meio. Deixa eu ver se consigo botar ele mais para cá e para o meio, que fica melhor de ver. Pronto, tá lá. Como é que isso aqui vai funcionar? Então, o programa tem algumas configurações. Aqui tem cada letra e os números. E aqui tem algumas teclas que eu repeti para ficar mais fácil, porque o desafio aqui é que a gente vai ter que ficar navegando aquelas letras usando uma coisa que é, digamos assim, bidirecional só. É só uma dimensão. Só vai para um lado ou para o outro. É bidirecional, mas unidimensional.
E aí, assim, é o preço que a gente vai pagar, né? Inclusive, quando o Espiritismo surgiu, uma das primeiras codificações era baseada numa mesa batendo. Então a letra A era uma batida, a letra B era duas, a letra C era três e assim por diante. Imagine para botar meu nome, Zé. Ia ter que bater, né, 26 vezes, 24 vezes, depois mais 4 vezes, 3 vezes. Beleza? Então, aqui assim, não é tão rápido quanto a pessoa digitando ou como alguém escrevendo. Mas é rápido o suficiente para que essa mensagem consiga chegar. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no botão. Esse botão aqui, tá vendo? Start Capture, ou seja, comece a capturar. E a partir desse momento, eu vou poder girar essa seta e observe que lá eu estou mudando, tá vendo? F, G, H, I, J. Aí imagine que eu quero escrever, sei lá, mensagem hello. Vou botar o L. Observe que ele tinha uma faixinha verde subindo, que eu tenho que parar em cima da letra para capturar aquela letra. Vou parar aqui no L de novo. Aí ele encheu, pegou. Observem que aqui tem uma caixa com a palavra corrente. Depois que a palavra for preenchida, ela vai ser mandada para aqui para baixo. Tá? Então vamos escrever aqui sei lá, um hello. Aí, como eu quero botar o L duas vezes, eu tenho que sair e voltar. Hello. Observe que ele já tem o autocomplete, então ele já sabe, né? Ele tem várias palavras, 40 mil palavras do idioma inglês, então eu não preciso, eu até poderia parar aqui no O, mas imagine que tivesse mais letras. O que é que eu faço? Eu vou direto para esse verdinho aqui, ó, esse símbolozinho, que ele já vai pegar a palavra e botar um espaço. Então a palavra já vem aqui para baixo. Hello. Imagine que eu quero dizer agora, how are you? Né? Então isso aqui vai rodar até o H. How. Aí agora eu posso vir aqui para o espaço. Opa, o espaço aqui, how. Fui querer ir para o outro lado e ficou mais. How. Are. Já pegou, né? Então eu vou agilizar aqui. Are you. Então isso aqui que eu estou fazendo vai ser uma força sobrenatural que vai ter que estar olhando para o computador, vai ter que saber o que está acontecendo no computador para saber qual é a letra e, e vai ter que mexer nisso aqui. Tá? Então, de uma forma geral, esse experimento, existem algumas. Você pode mudar quanto tempo parado para capturar. Aqui está 1 segundo, mas pode ser de 0,5 a 3, a depender do nível de interação, de integração entre a entidade e a pessoa que está fazendo, né, o que seria o médium. Pode ter que ser mais rápido ou ter que ser mais devagar. Eu coloquei uma opção aqui, né, se for em inglês, que a gente pode falar as letras. Por enquanto é só em inglês. Então, por exemplo, se eu botar isso aqui, imagine que agora eu quero, sei lá, vou botar aqui um Enter e vou botar opa, I, space, A, M, I am fine, né? Eu estou bem. Opa, tem que esperar, capturou. I, N, E. Outra coisa, todo esse texto está sendo gravado no arquivo. Para cada sessão que a gente começar, ele salva no arquivo já. Então você não precisa se preocupar em fazer anotação. Porque eu já vi experimentos desse tipo, mas alguém tem que estar anotando. E aí no final ficava em papel, aí tem que botar no computador, tá? Então assim, eu vou voltar a câmera para lá, porque aqui já deu para ver como é que funciona. Tá? Então observe que isso aqui não tem ninguém, não tem como a pessoa dizer, não, houve manipulação. Tá? Deixa eu botar aqui de volta no mesmo lugar. A manipulação que teria, lógico, seria se eu
Como eu tirei do lugar, ele pegou umas coisas erradas, mas eu podia chegar aqui e apagar. Backspace. Backspace. File. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui a câmera de volta pro. Cá. Vou tirar um pouco do zoom, e você não precisa ver minha cara tão grande. E aí eu vou ressaltar coisas importantes, né? A primeira é muito cuidado, principalmente se você receber mensagens, porque essas mensagens você não sabe que tipo de espírito está vindo. E tem um risco que, se você for iniciante, estiver fazendo por brincadeira, provavelmente vai vir um espírito que quer brincar com você. O que eu quero que você use isso é simplesmente para saber, opa, existe algo inteligente que está se comunicando comigo agora. Mas eu também vou ser inteligente do ponto de não deixar que ele me afete. É algo sobrenatural, mas você vai julgar. Se vier uma mensagem boa, uma mensagem que ele bote para cima, que ele ajude a entender a coisa que você está passando, beleza. Mas se vier mensagem do tipo, isso vai acontecer amanhã, você vai morrer, você vai ficar doente, não sei quem vai se acidentar, não acredita muito nisso. Até mesmo porque espíritos bons, eles não vêm para fazer esse tipo de previsão. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Às vezes vem mensagens sutis, mandando a gente tomar cuidado, né? Algumas são bem óbvias, né? A pessoa que fuma muito, é muito comum ver mensagem dizendo, olha, você está correndo um risco grande se continuar fazendo isso. Uma pessoa que, sei lá, não cuida da saúde, não cuida da alimentação. Então, sempre valida o tipo de mensagem e não usa para brincadeira. Ah, fulano gosta de mim, fulano vai ficar com não sei quem, cicrano. Então, assim, uma regra geral do espiritismo é desse caso de comunicação, não tenta usar para benefício próprio, tenta ver assim, para ajudar alguém, para tentar entender, faz pergunta interessante, né, para tentar validar as suas dúvidas, tentar lhe ajudar, mas sempre saiba, você está falando com alguém por um tipo de aparelho que você não sabe quem está do outro lado. Vai levar tempo, é por isso que os centros espíritas, é por isso que nas religiões tipo Umbanda, Candomblé, Quimbanda, todas elas levam um tempo para eles criarem essa conexão, criar essa confiança. Então eu aconselho que se você tiver curiosidade para fazer algo desse tipo, tiver disponibilidade, procura um centro espírita, explica o que você está querendo fazer. Olha, eu vi esse vídeo aqui, gostei, estou querendo fazer isso porque eu sou tipo São Tomé. Eu quero ver para crer. Mas depois que você começar a crer, por favor, preste atenção que a sua compreensão do mundo vai mudar bastante. Quando a gente sabe que tem algo muito além do que a gente compreende ou acredita, muda bastante. E aí passa a frequentar um centro espírita, lê as obras do Espiritismo, né? o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro do Médio. São os três livros que qualquer pessoa que tem interesse nesse tipo de, de atividade deve ler. E vou dizer mais uma vez, é arriscado fazer qualquer tipo de comunicação como essa se você não tiver bem intencionado e se você não tiver bem assistido. Tranquilo? Então tá aí o aviso, que é como se fosse uma ferramenta. Alguém quer dar o martelo, ele pode usar esse martelo para construir uma casa. Pode usar o martelo para quebrar o dedo de alguém. Tá? A ferramenta está aí, eu vou compartilhar todos os planos de como fazer. Vão ter vídeos na sequência de como construir, tá? Vai ter algumas variações. E que essa é a ideia, é que isso permita que pessoas que estão assim meio que, tipo Santo Tomé, precisa ver para crer, tenham essa oportunidade. Tranquilo? Então, olha, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.